Olá, eu me chamo Bruna, sou pediatra e hoje estou aqui para falar com vocês sobre motivos que uma criança de repente larga o peito, tá? Primeira coisa importante para falar agora, gente, não é ideal um desmame abrupto, tá? Aquele desmame que acontece de repente que a criança estava indo muito bem na amamentação e larga o peito. Não é assim que deve acontecer o desmame. Até porque às vezes está acontecendo algum problema com o bebezinho e às vezes a gente acha, nossa, não, já estava na hora mesmo, que bom que ele largou, e não resolve o problema daquela criança. E aquilo pode piorar, tá? Então, outra coisa que é muito importante a gente ficar de olho, às vezes esse desmame também acontece porque entrou uma chupeta, uma mamadeira e a criança estava acostumada a mamar no peito. E aí estranha, faz aquela confusão de bicos e aí de repente larga o peito porque não sabe mais o que faz ali, tá? Nesse caso, a gente nem considera assim, um desmame abrupto. Na verdade, foi algo que precisa ser corrigido, né? Ainda mais se a família, se essa mãe quer continuar a amamentação e se esse bebezinho tiver menos de 2 anos, seria até interessante que continuasse, tá? Então precisa assim avaliar com o pediatra como que vai estar resolvendo isso. Primeira coisa que a gente orienta é largar, né? Voltar atrás, tira a chupeta, tira a mamadeira e vamos de novo ensinar essa criança a amamentar, tá? Mas vamos lá. Algumas causas que levam crianças a largar o peito de forma inesperada, né? E que às vezes não aceitam outro tipo de alimentação, ainda mais dependendo da idade que essa criança tem, tá? Uma delas é dentinho nascendo, gente. Às vezes a criança tá com a gengiva, né, inflamada, dolorida, e aí quando entra em contato com o mamilo da mãe, sente dor, sente incômodo. Então isso pode levar a criança sim a soltar, né, a não querer mais nada em contato com a boquinha. Outra coisa é um sapinho, né, que a gente costuma ver como umas manchinhas brancas dentro da boca do bebê, tá? Ou alguma lesão na boquinha, uma afta, então ou alguma outra alteração, né, que a gente tem outras lesões aí na mucosa oral. Então é interessante fazer uma avaliação, tá? Outra coisa que pode acontecer, principalmente no bebezinho pequeno, ou no bebezinho, né, lá para os seus 2, 3, 4 meses, que começa a ter uma mamada mais eficaz, uma mamada mais intensa, né, e que até resolve mais rápido a alimentação, esse bebê pode receber leite em grande quantidade e isso, ao bater lá no estômago, no intestino do bebê, pode dar uma pequena cólica, ou uma cólica mais importante, né, depende de cada um a sensibilidade à dor, né, e isso causar um incômodo pro bebê. Então ele entende que quando ele toma o leite, que aquele leite vai para a barriguinha dele em uma quantidade maior, né? A gente está comparando como ele mamava antes com o agora, tá? Então quando vai numa quantidade maior, é uma quantidade maior de leite, uma quantidade maior de lactose nesse intestino, aquilo fermenta, né, numa quantidade maior, podendo causar uma cólica no bebê e isso causar no bebê o incômodo a ponto de largar um peito, tá? Outra coisa que é interessante a gente ficar de olho, será que essa criança não está com alguma dor? Por exemplo, recebeu uma vacina, e toda vez que você pega no bebê, dependendo de como você ajeita a criança no peito, ele sente dor. Né? De repente você está pegando bem em cima da região onde recebeu a injeção, tá? Outro tipo de dor, alguma lesão, algum machucadinho que está no corpo desse bebê e na hora que você ajeita para a mamada, ele sente dor. Então a criança não vai querer ficar naquela posição para mamar, já que vai sentir dor. Então vai largar o peito. Uma outra coisa que a gente tem que ficar de olho, gente, às vezes a criança meio que desaprende, sabe, a pega. Por algum motivo desaprendeu, não tá sabendo pegar direito. Na hora que pega no peito da mãe, pega de forma errada, não consegue tirar o leite, aí aquilo deixa a criança nervosa, então não vai. Simplesmente não quer mais mamar. Então é importante avaliar de novo essa pega. Será que essa criança está fazendo a pega adequada? Rever, sabe, aquela posição do lábio inferior evertido, o lábio superior também evertido, pegando mamilo e areola, não só mamilo, porque isso pode não levar à saída de leite, tá? A posição do bebezinho mais encostado com a mãe, dependendo da idade da criança, que ainda a criança não sabe se ajeitar direito no peito da mãe, porque tem uns que já foi pro colo, já se arruma, né, e já pega o peito. Mas dependendo da idade, a criança ainda tá ajustando e aquela posição não tá legal e a mãe não tá conseguindo e a criança perdeu um pouco essa pega. Então vamos rever todo esse processo, né? Se possível, se estiver difícil, pedir avaliação, né, do pediatra para estar discutindo como que poderia estar ajustando essa mamada.
Outra coisa que também pode levar a uma parada de amamentação, a largar o peito, né? É uma criança que de repente ali faz um salto, descobre o mundo, principalmente ali no ter 3, 4 meses de idade, que de repente o mundo ficou muito interessante e perde tempo na amamentação. Então essa criança não quer ficar ali, se distrai muito fácil, entende que o tempo perdido no peito não está valendo a pena. Essa criança começa a rejeitar a mamada da mãe para distrair. E aí a mãe, naquele estresse, né, naquela preocupação, tentando ajeitar a situação, pode até ter uma diminuição de produção de leite, tá? E aí também leva à diminuição a criança largar o peito, porque a criança já está distraída, já não quer perder muito tempo ali. Aí a mãe já não está tendo uma boa produção de leite, dependendo da personalidade desse bebê, ele não vai querer ir ao seio, ele vai querer facilidade. E muitas vezes as famílias, no desespero, né, sem uma boa orientação em relação a essas fases do bebê, acabam introduzindo uma mamadeira porque estão preocupados com a hidratação desse bebê, com a nutrição desse bebê, né, o risco mesmo, né, nutricional de vida desse bebê. Então isso pode atrapalhar essa criança nesse processo, né, de organização, tá? Então é uma coisa que também causa isso. Às vezes a mãe volta ao trabalho, né, fica um tempo sem amamentar, né, mamadas com distanciamentos maiores, e isso também pode, além de diminuir a produção de leite, e isso deixar a criança irritada porque ela quer aquela produção, aquele volume anterior e não consegue, né, ela também, essa criança pode meio que se revoltar, tá, gente, contra essa mãe. Eu passei por isso aqui em casa, eu sei como que é uma criança de personalidade forte, né, e que vira a cara pra gente quando a gente chega do trabalho, né? Então, assim, essa criança pode estar chateada com essa mãe que de repente abandona, que de repente some e aí aparece. Alguns até aumentam a amamentação, mas tem outros que não. Tem outros que de repente fazem greve mesmo e não querem mais ir ao peito, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho, gente, é o narizinho entupido. Às vezes a criança tá ou com uma gripinha, ou às vezes, sabe, catarrinho, sabe assim? Aquela criança que tá com aquele catarrinho, que às vezes a gente não tá manejando direito. Por isso a orientação hoje é pelo menos fazer uma higienização nasal uma vez ao dia depois do banho, né, com soro. E às vezes aquilo dali tá atrapalhando o bebê, e aí o bebê tenta ou respira ou ele come. E aí ele vai preferir respirar do que comer. E aí aquela criança começa a ficar irritada no peito, começa a não querer mais amamentar porque não tá conseguindo fechar a boca para mamar, porque precisa respirar. Então às vezes a obstrução nasal também atrapalha essa mulher, tá? Então assim, a gente tem mais outras situações que podem estar levando, mas as principais, né, a gente conversou hoje. Então, se você está passando por uma situação que seu filho está tendo, né, não está querendo ir ao peito, comece a avaliar. Vê se alguma das situações que a gente conversou aqui se encaixa no seu dia a dia e, de acordo com a causa, a gente resolve o problema, tá? Então, muitas situações que eu conversei hoje com vocês são manejadas, né, mas precisa muitas vezes de uma orientação profissional. Não existe em procurar. E não demore, gente, que às vezes quando a criança sai do peito e a gente demora a resolver o problema, pode ser que essa criança não volte, tá? Mas também tem jeito de resolver isso, tá bom?